Então, vamos lá, pessoal. Vou mostrar pra vocês essa mala de ombro, tá? É de colocar no ombro. Vou mostrar, coloquei algumas roupas aqui dentro, só pra vocês terem uma ideia. O tamanho que ela é, né? Bem grande. Olha só. Vou colocar assim, que é melhor. Então, cabe bastante coisa. Aqui coloquei 2 calças jeans, mais uma blusa jeans, né? E mais umas blusinhas. Aqui também, mais. Olha só, cabe bastante coisa. E aqui tem um bolso escondido para você guardar alguma coisa que você queira, né? Não, que não apareça. Então, ela ficou bem grande mesmo, tá? Vou mostrar para vocês passo a passo, passar as medidas certinho. Espero aí que vocês gostem e façam. Eu tô usando um tecido impermeável, né? E aqui dentro, tricoline 100% algodão. Mas você pode usar tudo tricoline se você quiser, ou percal. Então, eu tinha esse tecido, eu quis aproveitar. Gente, ficou uma graça. Mala de ombro. Muito linda. Então, vamos lá? Vamos costurar. Vamos fazer essa mala aqui. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Vou passar as medidas para vocês. E a gente vai costurar isso aqui, vocês vão ver que fácil que é, tá? Então, olha só. Aqui o primeiro tecido, que eu já vou passar para vocês, é a parte do que vai do zíper, sabe? Que abraça a nossa malinha, tá? Então, essa parte aqui, ela tem 14 por 1,05 m, tá? 1,05 m. Eu já coloquei aqui a manta R2 e cortei um pouquinho maior, tá? Então, aqui tem 14 por 1,05 m. E também cortei no forro, tá? No forro, a mesma medida, tá? Aqui é um 14 por 1,05 m. Então, essa parte aqui é a parte que vai o zíper. E eu já tenho o zíper aqui, que o meu zíper é em metro, tá? Também é o mesmo tamanho, tá? Aqui tem 1,05 m. Então, esse aqui a gente já vai separar. Aqui é o nosso fundo da bolsa. A parte das costas, né, do fundo. Então, aqui ele tem 15 de largura, tá? Por 40. Aqui tem 40 por 15. E a mesma medida do forro, né? E a manta R2 um pouquinho maior, certo? O corpo da bolsa. O corpo da bolsa, também já cortei a manta, né? As duas partes aqui, elas têm 35 por 40. Tem 35 de altura por 40, tá? Então, eu já coloquei aqui a manta. E aqui também já cortei o forro do mesmo tamanho, tecido principal. Aqui a manta R2. A outra parte das costas, né? E mais o nosso forro, que são tudo no mesmo tamanho de 35 por 42. Tá? Então, a alça você pode fazer de 60 pra cima. Eu resolvi fazer com 70. Ela vai ser de ombro, né? A malinha de ombro. Não vai ter aquele pra pegar assim na mão, que é ruim, né? Pra viajar, tá carregando no ombro é melhor. Então, olha só. E também não vou fazer com argola, aquela tiracola, que ela fica muito caída, fica desajeitada. Eu vou fazer com alça na medida aqui de 70 centímetros, tá? 70. Você pode fazer até 60 que dá. Que é a medida da alça de uma bolsa de ombro é 60. Vou colocar 70 por 10 centímetros a mais. 2 vezes. Aqui tem 3 de largura, então eu não vou deixar dessa cor. Eu vou revestir, né, com o tecido. Aqui eu cortei 8 de largura para dar bem certinho, tá bom? Aí é para as duas alças que a gente vai fazer isso aqui. Vamos costurar, tá? E eu cortei um bolso aqui do retalho que sobrou, foi um pedaço que sobrou. Aqui tem 33, tá? 33 de largura por 23 de altura, que eu vou fazer o bolso, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai lá pra máquina. Vamos começar com essa parte aqui, ó. Essas duas partes a gente vai fazer. A gente vai fazer uma telacê pra não ficar solto, né? Aqui.
E depois a gente vai colocar o forro e o zíper, vamos deixar essa parte pronta para depois pegar essa aqui. Então, vamos lá? Vamos costurar. Então, gente, viu que fácil de fazer, né? Já tem no canal várias bolsas que eu faço dessa maneira aqui, só com o zíper no meio, né? Aqui eu coloquei na lateral. Então, olha só, essa parte aqui, ela tá pronta, tá? A gente vai reservar. E agora,
A gente vai fazer tudo isso aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Agora eu vou fazer as alças, vou revestir elas, vou acelerar também. Vou costurar o bolso aqui no forro depois também, tá? E vou fazer aqui uma tela C nos dois tecidos principal, tá? Vou fazer umas costuras aqui pra prender. Eu tô aproveitando aqui o meu desenho, vocês estão vendo? Então, eu não tô riscando, eu tô aproveitando o desenho. Então, vou fazer isso aqui. Vou dar uma acelerada no vídeo, depois é só nós montar nossa bolsa. Nossa malinha, né?
Então, vocês viram que tá tudo as partes prontas, né? Aqui é a parte... Eu fiz já com 70, como eu falei pra vocês, eu queria alça grande aqui, né? Então, a gente vai começar a montar. A gente vai pegar essa parte do zíper, tá? E a parte aqui do fundo, que tá tudo junto, e a gente vai costurar um lado, depois o outro, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma marcação. Ó, a gente dobra, tá? Eu costumo colocar alfinete aqui, ó, pra quem já assiste meus vídeos já sabe. Coloca o alfinete aqui, pra marcar. Opa, caiu lá. E coloco aqui, tá? Tá bem certinho. Agora eu dobro aqui e coloco o alfinete com alfinete, ó. Aí eu vou achar aqui o meio, aqui, na lateral. E vou colocar o alfinete também. Pronto, a gente achou todos os lados, né? Então, agora a gente vai pegar a parte do zíper. Deixa eu pegar aqui, caiu. E a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai achar o meio aqui, né? A gente tá usando uma coisa que eu esqueci de fazer aqui, peraí. Olha só, deixa eu separar aqui, eu já marquei, né? Vou fazer aqui bem rápido com vocês. Essa parte aqui, ó, é melhor ela tá presa, que na hora que a gente for costurar, ela facilita a vida da gente, ela não vai me atrapalhar. Então, eu vou costurar, né, ó, tá solta, aqui é só a parte de trás. Agora a gente vai achar o fundo aqui. Eu acelerei bastante o vídeo, porque senão demora muito, sabe? Aí fica muito longo o vídeo. Tem gente que não gosta de vídeo longo, né? Reclamam, né? Então eu tento fazer mais menor que... Geralmente meus vídeos são longos, né? Não consigo fazer tão... Mas acelerei ali, ó. Tô fazendo a mesma coisa, tô falando com vocês e tô marcando aqui, fazendo as marcações, tá? Então, eu achei aqui o meio daqui e o meio ali, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Essa parte aqui das alças é a parte da frente, de cima, né? Essa parte lisa aqui não tem zíper, é a parte de baixo. Então, a gente vai virar assim, ó. Vamos pegar aqui com a parte de baixo aqui, ó. E vamos colocar aqui, ó. Já vamos fazer aqui na parte de baixo mesmo, ó. Alfinete com alfinete. Tem dois, né? Ajuda bastante, a gente já usa os dois, ó. Então, o fundo já tá colocado. Vamos colocar aqui na frente agora. Ó, alfinete com alfinete. Tá? E aqui também, na lateral, alfinete com alfinete. Gente, eu vou fazer o mesmo processo do outro lado, tá? É o mesmo. Eu quero fazer uma costura embutida e eu quero mostrar pra vocês, sem precisar colocar viés, né? Pronto, a gente vai costurar em toda a volta aqui, tá bom? Então, vamos lá.
Então, gente, viram que graça que é? Fácil de costurar? Então, eu vou fazer a mesma coisa agora na parte do que tem o zíper, né? A gente vai medir os 4 lados e vou fazer. E vou costurar. Vou acelerar e vocês vão me assistir aí. Então, já tá costurado, olha só, tá? Deixa eu abrir aqui primeiro pra vocês verem. Agora, a gente vai colocar aquele forro, né? O forro que é embutido, a gente não vai colocar viés, tá bom? Ó, tô abrindo aqui pra vocês verem, aqui é o lado direito, né? E aqui é o lado avesso. Eu não vou virar no direito agora, porque a gente vai colocar o forro ainda, né? Então, eu vou fechar aqui. Vou deixar só uma aberturinha, vou deixar fechado que é melhor. Olha, deixar uma aberturinha pra depois a gente desvirar. Vou deixar aqui na frente, peraí. Assim tá bom. Então, como que a gente vai fazer? Vou pegar primeiro esse aqui do bolso, olha só, que a gente fez. E aqui tem que ser o lado do zíper, né? Que aqui é a frente. A parte de trás, ela é chata, que ela não tem zíper. Só essa parte que não tem zíper, né? Então, essa parte de baixo. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar dessa maneira, vira pro lado direito, e a gente vai costurar aqui, ó, nessa parte de baixo. Essa parte aqui, a gente vai fazer um pacotinho, ó. A gente vai fazer isso aqui, olha, é bem fácil, ó. Dobra, né? Ó, ficou assim. E a gente vai costurar aqui, ó, tá? Então, vamos lá? Pra gente costurar, o ideal é alfinetar, tá? O alfinete, nessa hora, ele ajuda muito. Então, eu vou alfinetar tudo em volta aqui. Eu uso aquele alfinete maior. Assim que é melhor, né? A gente tem uma noção, ó. Aqui tá certo, ó. Aqui eu não arredondei, né? Como eu arredondei, que depois eu só corto o excesso. Vamos colocar aqui embaixo agora. Essa parte a gente fez o pacote, né, ó. A gente vai colocar aqui, ó. Vamos ver certinho aqui, quina com quina. Ó. E vamos colocar o alfinete aqui.
Gente, é uma delícia, não é difícil, tá? Claro que quem tá começando na costura, para iniciante é mais complicado, a gente entende, né? A gente também um dia começou na costura, mas não é difícil não, tá? Se você encarar, quiser fazer, tu faz. Gente, fica uma graça mesmo. Essa aqui eu tô fazendo para dar de presente, tá? Por isso eu fiz uma cor só. Você pode fazer em duas cores também. Fica legal, tá? Olha, fica um pacotinho, tá vendo? Com pacote aqui, ó. Essa parte que a gente arredondou, o forro não tá arredondado, como eu falei, né? Depois a gente só corta o excesso. Pronto, gente, tá ótimo já agora aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou costurar aí toda a volta. Eu vou deixar uma aberturinha aqui embaixo, que é a parte de baixo, tá? Que é a parte de cima, que tem a alça. Vou deixar uma aberturinha para desvirar. Depois eu vou fechar a mão. Então, essa parte eu vou acelerar e vou fazer outra parte também com vocês, meio que acelerado, para vocês poderem acompanhar.
Então, pessoal, está pronta, né? A gente fez aquelas costuras, né? Depois que eu fechei a mão aqui, que foi a parte onde a gente deixou aberta, né? Eu fechei a mão e fiz essas costuras que vocês viram, né? A gente rebateu o zíper, que a gente só tinha rebatido essa parte aqui. Então, ficou tudo muito bem costurado. Gente, e está pronta. Com uma graça. Espero que tenham gostado, né? Compartilhe aí para que outras pessoas possam ver e fazer, né? A nossa mala com alça, né? Nossa mala de ombro. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí, dê um joinha lá para ajudar. Se inscreva aí no canal, quem não é inscrito, né? Quem já é inscrito, meu muito obrigado. Obrigada a todos vocês. Estão sempre aí no canal curtindo, comentando. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Bye, bye.